Olá a todos, meu nome é Audicley Oliveira Lima, sou religioso, missionário do Sagrado Coração de Jesus, uma congregação religiosa de padres e irmãos. Também a minha pastoral é aí na paróquia de vocês, né? Paróquia Santa Edviges, e trabalho junto com os catequistas e o padre Paulo, e com um colega meu daqui também, outro colega seminarista, que é o Luiz Cláudio. Pois bem, me pediram para, nesse último tema, né, desse semestre que estamos encerrando, esse período depois vocês vão descansar, né, sobre vocação, né, o que se entende por vocação. Mas antes eu quero desejar para vocês, espero que, e desejar, né, e espero ao mesmo tempo que todos estejam bem diante dessa pandemia, e estende as minhas orações aos vossos parentes, amigos e a todos vocês, queridos crismandos, que nós estamos unidos nesse momento difícil, né, toda a humanidade está passando por esse tempo difícil de pandemia. E, de fato, espero que todos estejam bem diante daquilo que nós estamos passando. Pois bem, vamos passar para o nosso tema de hoje. Então, a palavra vocação, né? O que é que vocês entendem por vocação, né? Não vou obter a resposta, né? Mas vocês vão procurar aí, seja na palavra de Deus, seja naquilo que eu estou falando, né? Depois vai ter um questionáriozinho para vocês responderem. A palavra vocação, e eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu estou falando, a palavra vocação vem do latim, né? Da origem da palavra vocação vem do latim, que é a origem da nossa própria língua, né? Nossa língua. Então, a vocação vem de origem latina. Ela significa chamado, vocação, né? Chamado. Então, vocação vem da palavra latim vocare, né? Vocare. Vocês até anotam aí, vocês anotam, né? Significa latim vocare, que traduzindo para o português, né, significa chamado. Chamado ou chamada por alguém, né, por alguém. E esse alguém, nós acreditamos e temos essa plena certeza que é Deus. É Deus que chama. A pessoa que é vocacionada, né, aquela que está já no caminho do percurso da vocação, é alguém que respondeu o chamado de Deus. Né? Exemplos que vocês conhecem é o padre, é o religioso, a freira, né? Eles não se auto-chamaram, né? Fez o chamado para si próprio, não. Alguém chamou e esse alguém é Deus. Esse alguém é Deus que chama, é Deus que faz o chamado. E aí o vocacionado, ele tem a responsabilidade de dar a resposta, ou um sim ou não. Porque Deus, ao mesmo tempo, quando Deus chama, ele não obriga ninguém a responder esse chamado. Tem que ser de livre, espontânea vontade e por amor a ele. Primeiro passo é entender isso. Então, a primeira conjuntura que eu quero que vocês fiquem, né, aqui na cabeça e no coração, é que o sentido real da palavra, né, da palavra vocação, que significa, vem do latim vocare, quer dizer chamado. Se alguém perguntar para vocês, o que significa a vocação, vem da onde essa palavra? Vem do latim. Vem do latim que vem denominado de vocare. Vocare. Deu para entender? Vou repetir novamente. Do latim vocare, vocação. E significa essa palavra vocare chamado. Chamado ou chamadas
de Deus. Chamado de Deus, seja para homem ou para mulher, para todo mundo. Pois bem, a pessoa, prosseguindo, eu creio que todo mundo já pegou o primeiro momento, mas todos nós somos chamados, nós temos duas grandes vocações, que nos deixam todo mundo numa mesma unidade. Nós temos as duas grandes vocações e nós temos as vocações específicas, que eu vou entrar mais na frente as vocações específicas. Mas eu vou entrar nas duas vocações universais. Quais são as duas vocações universais que nós temos, né? Primeiro, a vocação à vida. Né? A vocação à vida. Como eu falei para vocês no início, é alguém que chama. Então, a primeira vocação nossa é a vida. Porque nós não escolhemos vir a este mundo. Alguém escolheu por nós, alguém que chamou por nós. E esse é o que dá a vida, que é o Deus. É o Deus. Então, a primeira grande vocação da humanidade é a vida, é o existir. Se perguntarem para vocês, qual é a primeira vocação do homem? É a existência. E a igreja entendeu isso. Porque ninguém auto-chamou para vir a esse mundo. Eu não escolhi vir para esse mundo. Você também não escolheu para vir para este mundo. Né? Eu creio também que você também não veio. Escolheu lá no ventre da sua mãe. Não. É alguém que chamou você para existir. E aí nós acreditamos e nós temos a plena certeza que é Deus que chamou. Chamou você, Gabriel, você, João, você, Maria, eu, todo mundo, a existir. Então é o primeiro a grande resposta nossa é a nossa existência, a nossa grande vocação. Então, a existência, a vida, o nosso nascimento, essa é a primeira dado da vocação universal. O segundo ponto da vocação universal, todos nós, como fomos chamados primeiramente a existir, nós somos chamados a segunda vocação nossa, que é a vocação à santidade. É isso, a santidade. Anote aí, né? O primeiro é a vida, a vocação à vida, é a vocação universal, que é dois pontos. E depois, o segundo ponto é a vocação à santidade. Por causa de Cristo, que é e o próprio Senhor, que são santos, eles nos lavou pelo pecado, né? Através do seu sangue. Ele lavou, na verdade, o nosso pecado e ele trouxe a nossa existência. E com isso ele dá dignidade novamente a essa vida que estava perdida. Nós perdemos lá no Antigo Testamento e agora nós somos restaurados pela salvação, pelo Cristo que veio ao nosso meio. Então, nós somos chamados a ser santo como o Senhor Jesus. Porque nós somos chamados para isso, para viver a santidade diante de Jesus. Porque na nossa vida, no final da nossa vida, nós vamos viver ao lado do santo, de todos os santos, que é Deus, né? Junto com o seu Filho. E nós cantamos na missa, né? Que todos nós participamos, agora não participamos devido à pandemia, nós cantamos dentro da missa, né? 3 vezes santo, né? Santo, 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 Senhor Deus do universo. Quem é o santo? É o Senhor, é a Santíssima Trindade. Então nós fomos chamados a viver com eles, na companhia deles um dia, quando a gente ir para junto de Deus, ou o retorno do Cristo, a nos encontrarmos santos. Então você, meu irmão, é convidado a ser santo, não é só aquele santo que a gente conhece na igreja que celebramos, e hoje nós estamos celebrando São Pedro e São Paulo, né? Esses 2 grandes santos e 2 grandes vocacionados chamados por Deus, né? Então, esse passo, né? As 2 grandes vocações, nunca esqueçam disso, a vida e a santidade. E aonde nós encontramos essa santidade?
pelo sacramento do batismo. Você que é batizado, e vocês, nós somos batizados, né? Então, no sacramento do crisma, é ele que nos abre para os outros sacramentos, o batismo. É através do batismo fomos lavados e enviados a assumir a nossa missão e a ser santo. O próprio Jesus vai dizer lá em Mateus, né? Sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Todos nós somos convidados à santidade. Então, para nossa vocação ser plenamente, esses dois dados da nossa vocação, a vida e a santidade, é para todo mundo. Não é só para quem é religioso, quem é padre, quem é que está mais à frente, os catequistas, os agentes de comunidade. É para todo mundo, para a assembleia, para as pessoas que estão trabalhando lá na feira, para os que estão lá no meio da política, para todo mundo. É ser santo, levar essa santidade, levar a diferença, o amor de Deus, para dissipar a maldade e o pecado. Ok? Então, nunca esqueçam isso. Nós passamos pelo sentido da palavra, recapitulando, né? O que significa a palavra vocação. As duas grandes pilares da nossa vocação universal, todo mundo, que é a vida e a santidade, através do nosso batismo. Nunca esqueçam isso. A vocação à santidade é através do nosso batismo. Você é convidado a ser santo. Você é batizado? Você é batizada? Então você é convidado a ser santo, a assumir essa sua vocação por excelência, que é dada por Deus. Tá bom? Vamos partir agora para... Deixa eu só olhar aqui agora onde a gente está caminhando, né? Outro sentido de vocação. Nós temos agora as vocações específicas. Nós vamos recapitular um pouquinho. Nós falamos sobre as vocações universais, que são as duas, né? Acabei de falar agora. A vida e o batismo. Agora, dentro da igreja, nós temos as vocações específicas. Palavrinha difícil, né? Então, anote aí. Dentro da igreja, nós temos as vocações específicas. Ou seja, todo mundo é chamado para responder à vocação, responder o chamado de Deus, através de uma vocação específica dentro da igreja. E aí nós temos algumas vocações, alguns pontos importantes. Então eu quero que você anote aí, né, e para não esquecer. Então, primeiro dado da vocação específica, não esqueça. Nós já vimos as universais, agora vamos ver as específicas. Então, são todos os leigos, primeiro dado, os leigos. A vocação laical. Quem são os leigos? É Deus que chama os leigos a participar do chamado que ele faz a eles. Então, aonde estão os leigos? Os leigos são os catequistas de vocês, né? São homens e mulheres da sociedade, homens casados, solteiros, jovens, idosos, todo mundo, criança, são leigos inseridos na comunidade, né? Faz algum trabalho específico, né? É o agente de comunidade, de pastoral, de festejo, da liturgia, que assume a liturgia, que assume o canto. Então, todo aquele trabalho que vocês sabem que existe na igreja, desde da acolhida até o mais alto grau de responsabilidade da igreja, né, que seja a administração, tudo, são dados aos leigos. Eles são chamados a seguir Jesus através de um trabalho específico. São homens e mulheres que deixam o seu lazer, né? Deixa o seu final de semana para dedicar de anunciar a Jesus no seu tempo, né? Ele passa a semana toda, mesmo tem gente que
que mesmo trabalhando, tá lá, trabalhando para a igreja, né? Fazendo alguma coisa. Então, são chamados, essas pessoas respondem um trabalho específico na igreja, ok? São eles que faz a construção do reino de Deus, ok? Então, os leigos e leigas, homens e mulheres de todas as idades, de todas as situações, né, são chamados a trabalhar em alguma coisa da paróquia, na comunidade, atuando como agente pastoral, ok? O leigo é aquele que está nos diversos trabalhos específicos da igreja, né? Então ele está no canto, ele está na liturgia, ele está como catequista, ele está como coordenador de jovem, ou como jovem, em grupo de jovem, de canto, de animação, de tudo. Tudo aquilo que você vê os leigos atuando, homens e mulheres, ali, jovens e crianças, são eles que assumiram o seu batismo, através do sacramento da crisma que vocês vão receber logo depois. Tá bom? Então, a primeira vocação específica na igreja é a vocação laical, leigos. Depois, nós temos a vocação da vida religiosa, ou religioso. No caso, eu sou religioso, e são as freiras, os freis, né? São as congregações religiosas que, inspirada por um fundador, por os seus santos, ou um fundador, que às vezes nem é santo, não é, né? Denominou como santo aqui, né? Foi canonizado pela igreja. Ele tem uma inspiração do evangelho, através da linha do evangelho, a seguir Jesus. E ali vai conseguindo vários membros e forma assim um instituto. Uma congregação religiosa forma um instituto. Ok? Para a gente ter bem claro o que é vida religiosa. A vida religiosa são homens e mulheres que está na condição que não faz os votos, né? A gente já fez os votos de pobreza, obediência e castidade, para viver na liberdade, servindo a igreja como irmãos, ser irmão, co-irmãos dos outros, estar nos lugares onde as pessoas sofrem. Então são as congregações religiosas, são os institutos, que são as freiras, os freis, que vocês conhecem, que usa hábito e tudo mais, ou não. Não estou dizendo aqui quem usa hábito ou quem não usa. Mas eles estão lá, né, atuando na igreja. Então, é um estado de vida dentro da igreja. Então, são os de vida religiosa. Os religiosos, tanto para a ala masculina, tanto para a ala feminina. E um exemplo, nós temos os franciscanos, nós temos os deonianos, nós temos, né, que é a congregação do Padre Zezinho, que vocês conhecem. Nós temos a minha congregação, o Missionário do Sagrado Coração de Jesus. Nós temos várias outras vocações com vários outros carismas. Então, essas pessoas são chamadas a deixar tudo através dos votos de obediência, castidade, né? Obediência, castidade e pobreza, a viver uma vida livre, a não prender a nada, a coisa, a situações, viver a sua liberdade para servir a igreja. Então são chamados religiosos, tá bom? Esse é um estado de vocação específica na igreja, tá? E lembrando que os religiosos nós temos também quem é padre dentro da ala religiosa também. Mas eles é a forma de vida, né? Eles têm um superior e tudo mais. Então não esqueça, a vida religiosa é uma das formas de vocação específica, tá bom? Depois, nós temos a vocação familiar do matrimônio, né? Então, as pessoas que são chamadas a viver com a outra pessoa, né? Alguém que é chamado a dividir a vida com a outra pessoa. Se apaixonam, se conhecem
e entende no discernimento do namoro até o casamento, do matrimônio, e vai discernir, não, eu quero viver contigo até quando a gente morrer. Né? E chama-se o matrimônio, vocação para o casamento, para o matrimônio, aonde tem o homem e a mulher e se juntam, né, para formar uma família, e aí nasce os filhos de Deus, né, os filhos da igreja também. É na família que a gente nasce, né? Então a igreja, ela denominou um estado de vida que são os pais e as mães, o modelo de família, tá bom? É uma vocação importantíssima, porque nós viemos do berço de uma família. Todas as outras vocações, ela vem da vocação familiar, na verdade. Porque se a existência precisa do encontro de um homem e de uma mulher para nós existirmos. Então a vocação familiar é importante mesmo. Então é outro estado de vida a vocação familiar, tá bom? Nunca esqueça disso, é uma vocação específica. É alguém que é chamado e chamada, discerniu e assim, não, eu quero viver com alguém. Eu quero partilhar minha vida e formar uma família, né? Para eu ter filhos, filhas e amar a outra pessoa que está comigo. Então essa é a vocação familiar. Eu creio que é uma das vocações que mais tem, né, a resposta do chamado de Deus, que é Deus que chama para isso, e talvez você aí, a grande maioria de vocês vão para esse sentido de uma vocação familiar, né, formar uma família. Por isso, muita responsabilidade naquilo que vocês vão assumir. Muito sério, né? Não é brincadeira que vocês vão assumir. É uma vocação séria e que, como nós vamos prestar conta a Deus sobre essa nossa vocação aqui, né, vocês também, quem vai querer por esse lado também vocacional, vocês também vão prestar conta da vocação familiar, né? Depois, a última vocação específica, nós temos a vocação sacerdotal, que denominamos aí a sacerdotal entre os bispos, padres, né? Bispo, padre, desde o cardeal, o papa, todo mundo. E o diácono, né? São pessoas que é convidada a deixar tudo também, a deixar de ter uma família também, assim como a vocação religiosa, e ele se consagra através da obediência e da castidade, de não ter ninguém ao lado, mas viver inteiramente para Deus, que é o pároco de vocês, né? Os padres e os bispos são do grau da ordem. Então a vocação para ser sacerdote, diácono e sacerdote, automaticamente são depois eleitos os nossos bispos daí. Mas o grau é o grau sacerdotal, que une tanto o diácono como o bispo, que todos vão denominar logo em seguida para o sacerdote. Então, a vocação sacerdotal, ela é um chamado exclusivo para homens, né? Homens, somente para homens. O padre é tirado do meio do povo e consagrado para Deus e para o serviço do povo de Deus. Ele é o grande mediador entre Deus e a humanidade. Seu papel é de dar continuidade à missão de Jesus. Cristo, cabeça da igreja. Tá bom? Então, meus queridos, eu falei do modo geral, né, recapitulando o que é vocação específica da palavra. Eu falei a vocação universal e eu falei as vocações específicas. Agora eu quero que vocês fiquem atentos no que eu vou falar agora para a gente terminar. Os ministérios, né? O tipo de vocação bíblica que a gente vai ver aqui. Depois eu vou... Os 7 passos para a pessoa que responde à vocação, na verdade. Primeiro passo, Deus ouvir. O ouvir.
primeiro passo, para dar resposta à vocação, a Deus, nós temos que ouvir. Então, ao ouvir, é um Deus que fala através dos mais necessitados, dos mais pobres. Então, Deus ouve o clamor do povo. Então, a resposta de um vocacionado é sempre ouvir as necessidades da realidade. Entendeu? É Deus que de fato, chama cada um de nós e ele ouve a nossa necessidade. Depois, lembrar. Deus sempre lembra da aliança. Lembra Abraão? Então, da lembrança do chamado de Deus na nossa vida. Depois, ver. Deus viu a miséria do povo. Então, o vocacionado é chamado à resposta e ver essas realidades aqui de hoje e dar uma resposta. Quarto passo, conhecer. Conhecer. O vocacionado ele tem que ter noção daquilo que ele está dando resposta. Aquela realidade. Seja de sofrimento, de miséria, de alegria, de pobreza, de vários sentimentos. Então, é aí. Está aí dessa base. Depois, quinto passo, discernir. Todos nós, vocacionados, temos que discernir. Será que é isso que Deus está me chamando? Será que é para isso? Porque senão, vocação mal acertada é vocação infeliz. E faz os outros infelizes. Então, vocação certa, vocação acertada e feliz, faz todo mundo feliz. Então, eu não estou aqui obrigado. Você que vai casar, não seja obrigado a casar, porque você vai fazer você feliz e o outro feliz. Na verdade, desculpe, o outro infeliz. E ninguém quer viver o chamado de Deus infeliz. Então, tem que discernir. A palavra discernir é deixar assentar a poeira. Você pega, o exemplo bem claro aqui, para a gente entender, é você pegar um litro de água sujo, né, com barro, poeira, terra dentro, entulho, e você balançar aquele litro de água, aquela vasilha com várias coisas dentro, e você não vê nada naquela bagunça. Aí quando você deixa ele paradinho ali, quietinho, ele vai assentando a sujeira e vai limpando, vai ficando a água cristalina em cima e a sujeira fica no fundo. Então, ali você tem uma visão, você consegue discernir, separar o que é limpo, o que é sujo, o que é da água, o que não é da água. Então é isso, na bagunça a gente não responde a Deus. Somente quando a gente faz silêncio, ao ouvir a Deus, a gente consegue discernir. Bem, é isso mesmo? É isso que eu quero? Então, discernimento sempre. E depois, o último, de vocação, né, de atento a responder a vocação, o chamado, né? Se você vê o chamado de Deus para Moisés. Então, sempre lembre, meus amigos e minhas amigas, é sempre Deus quem que chama. Quem é que chama? É Deus. Não é eu que altamente que me chamo, mas é Deus. Ele chamou Moisés, chamou Abraão, chamou o profeta Samuel, o profeta Elias, chamou o profeta São João Batista, chamou a Virgem Maria, São José, chamou os apóstolos, chama essa galera, se você vê todo o Novo Testamento. E chama e continua chamando nos nossos dias atuais. Me chamou, chama você, chamou os pais de vocês e chama todos os dias as pessoas que querem responder o chamado a Deus. Tá bem? Meus amigos, é isso. Eu espero que foi um pouquinho longo, mas não dá para falar. E esse assunto tem muita coisa mesmo, dá para falar. Eu fui mais no cerne da coisa, né? Eu vou passar um questionário para vocês responder, uma coisinha simples, de 5 questões, só 5. Vocês vão responder, né? E através daquilo que eu falei para vocês. E também, na hora de responder, eu vou colocar citações bíblicas, vocês pegam a Bíblia para vocês responderem, tá bom? E aquilo que eu falei aqui no vídeo, só ficar atento. Ou qualquer coisa vocês pesquisam também, hoje está tudo fácil. Então é isso. Acho que não tem nada para a gente continuar agora aqui. Acho que eu falei demais, né? Pelo tempo. Então,
Eu agradeço pelo convite, pela paciência de vocês estar me ouvindo hoje, nesse domingo. Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez, fique com Deus, bom descanso, boas férias para vocês e o cuidado, cuide-se de vocês, cuide dos parentes de vocês, tá bom? Um abraço, tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser. Como entender?